Oiê! Eu sou a Lu Panichos e neste vídeo eu vou te ensinar a fazer esta base para batimão ou pano de prato. Bora costurar? Eu criei essa peça pensando na sugestão da amiguinha Cláudia Ferreira, que tinha me pedido uma peça criativa e útil para a cozinha. E essa ideia surgiu pensando na praticidade do dia a dia na nossa cozinha. Muitas pessoas usam peças diferentes, o pano de prato e uma toalha específica para enxugar as mãos. E aí, pensando nessa peça, eu queria uma coisa prática. Eu queria ter essa base, porque assim eu poderia colocar qualquer toalha de mão, qualquer pano de prato, qualquer paninho ali para enxugar as mãos. Então essa é a grande vantagem dessa peça, não precisar ter várias peças de batimão já com alguma coisa para prender na tampa do forno. Então fica essa base lá, esporadicamente você pode lavar quando sujar, mas ela vai ficar ali presa e você vai trocando as toalhas. Outra vantagem também é só uma praticidade, na verdade, mas eu acho o pano de prato a peça mais fácil que a gente tem na casa para passar. Ela não tem grandes costuras, ela só é um pano, não tem duas partes, por exemplo, como uma fronha, ela é inteiriça. Você consegue abrir praticamente ela inteira em cima da tábua aberta, em cima da tábua, em cima de uma mesa, e você só passa o ferro, é a coisa mais fácil que tem na casa para passar. Quando a gente tem aquelas peças de batimão um pouco mais tradicionais, ou as toalhas acabam ficando com um franzido, ou então com pregas, que isso dificulta um pouquinho na hora de passar. Não é aquela coisa, mas se a gente pode facilitar, por que não? Então agora eu vou te mostrar como eu fiz essa base para batimão ou pano de prato. Materiais utilizados: tecido de algodão em duas estampas diferentes, um pouco maior que o molde. O molde vai estar na minha página do Facebook e o link logo abaixo na caixa de descrição. Uma faixa para o passante do batimão de 18 por 8,5 cm. 4 faixas para os lacinhos de 24 por 3,5 cm. Manta R2 um pouco maior que o molde e 18 por 3,25 centímetros para o passante do batimão. Passo a passo. Eu começo montando os lacinhos. Dobro direito com direito e alfineto. Eu vou costurar uma das pontas, todo o comprimento, mas a outra ponta não vou costurar. Depois de costurado, eu vou cortar os cantinhos para não ficar com excesso de sobra de tecido quando a gente virar a peça para o direito. Com a ajuda de alguma coisa com ponta arredondada, eu vou usar uma tesoura, eu começo a virar o lacinho para o lado direito e continuo com uma agulha de tricô, porque o lacinho é bem estreito. Vou puxando com cuidado para a ponta da agulha não furar o tecido. Empurro os cantinhos e passo a ferro. Faço isso com os 4 lacinhos. Vai ficar assim. Agora eu vou fazer o passante para o batimão. Dobro direito com direito, alfineto
e vou costurar todo o comprimento usando a técnica de abertura no meio da faixa. As pontas eu não costuro agora. No meio do passante, de uns 2 a 3 dedos, eu vou costurar com o ponto mais comprido da máquina, aquele de fazer franzido. No resto, uso o ponto normal indicado para uso geral da sua máquina. Depois de costurado, eu vou vincar bem a sobra de tecido, principalmente na parte da abertura. Depois que o tecido ficou bem vincado, eu descosturo a parte da abertura. É mais fácil porque a gente fez aqueles pontos maiores. Nas pontas, eu vou marcar o meio do passante com giz de alfaiate e vou coincidir essa marcação com a costura do outro lado e vou tombar a costura para algum dos lados. Prendo com alfinete. Faço a mesma coisa na outra ponta, tombando a costura para o mesmo lado. Vou posicionar essa parte sobre a manta e fazer uma costura nas duas pontas. Corto os cantinhos para não ficar com excesso de sobra de tecido quando a gente virar para o lado direito. Viro para o direito pela abertura do meio. Fazendo desse jeito, não vai aparecer a costura e nem a abertura, porque ela vai ficar pro lado de trás, com o acabamento perfeito. E empurro bem os cantinhos com uma tesoura de ponta arredondada. Ajeito a sobra de tecido e vou passar cola para tecido, mas só porque eu acho que fica mais bem acabado. Eu sou a louca da segurança. Mas você pode fechar essa abertura só com pontos invisíveis à mão. Termino de fechar a abertura com pontos invisíveis à mão. É legal essa parte ser bem estruturada e bem acabada para poder dar uma boa estrutura e firmeza para o bate-mão. E não estragar conforme a gente fica trocando as toalhas, tirando e colocando. E vai ficar assim. Posiciono o tecido que vai ficar por dentro da base, o tecido de forro, sobre a manta. Faço uma costura de segurança com pontos grandes só para prender os dois. Transfiro o molde para a manta, inclusive as marcações das metades e do posicionamento dos lacinhos. Eu vou dobrar o molde sobre as linhas do posicionamento do passante. Volto com ele sobre a peça, fazendo coincidir com as marcações e o risco na peça. Marco na peça. Para conseguir costurar o passante pelo lado direito na posição correta, eu vou posicionar alfinetes sobre a marcação do molde no lado do avesso, para conseguir ver o posicionamento pelo lado direito. Você pode usar alfinetes ou alinhavo. Viro para o direito e posiciono o passante, tendo como guia esses alfinetes. Depois de prender o passante com alfinetes, eu posso retirar os de guia.
Costura as pontas do passante com ponto zigue-zague bem estreito e bem fechado, é quase um bordado. Vou posicionar alfinetes sobre as marcações do posicionamento dos lacinhos. E aí, eu vou conseguir enxergar pelo lado direito. Eu vou colocar 2 alfinetes, um sobre a marcação e o outro sobre o risco da costura da peça. Pelo lado direito, eu vou posicionar o lacinho pela ponta que ficou aberta. E vou deixar uma sobra em relação ao risco da costura. Prenda a outra ponta do lacinho com o alfinete, só para não correr o risco de costurar sem querer. Faço uma costura de segurança para prender os 4 lacinhos, assim eu não preciso mais me preocupar com o posicionamento deles. Quando você vai costurar as 2 partes, você tem que pensar que essa parte aqui vai ficar por dentro e a gente dobra a base assim. Então, quando essa parte ficar assim, ela vai dobrar. Aí, a gente tem que ver se o desenho não vai ficar de ponta cabeça. Por exemplo, nessa minha peça, eu quero esse lado, porque eu acho que ficou mais bonitinho assim. Então, eu posiciono o tecido nesta posição. Outro exemplo. Nessa outra peça, a estampa do tecido tem um posicionamento correto. Então, você tem que ter cuidado de posicionar o tecido de fora de forma correta, para ele não ficar de ponta cabeça quando a gente fechar a peça. Por quê? Por exemplo, a parte do passante está aqui embaixo e o posicionamento da peça, da base, é desse jeito. E o tecido de fora tá como? De ponta cabeça, porque a hora que a gente fechar a estampa, ela fica na posição correta. Então, a gente tem que prestar bastante atenção quando o tecido tem um sentido correto da estampa. Então, depois de verificar o posicionamento do tecido de fora, eu alfineto as 2 partes. Vou costurar sobre a linha do molde e deixar uma abertura de uns 3 dedos, mais ou menos, usando a técnica de abertura, costurando com os pontos maiores da máquina. Na parte da abertura, eu vou separar o tecido de dentro da manta, desfazendo a costura de segurança. Corto a manta bem rente à costura. Vinco bem os 2 tecidos. Refilo a sobra de tecido com tesoura de picote, mas na parte da abertura eu deixo um pouco maior essa sobra.
Descosturo. Viro pro direito. Empurro os cantinhos. Passo cola de tecido na abertura. Passo a ferro. Eu vou fazer um pesponto próximo à borda em toda a volta. E isso vai fechar totalmente a abertura. Na hora de passar ferro, eu já vinco bem no meio com a peça dobrada, porque isso vai ajudar a deixar a base bem posicionada no puxador da tampa do forno. E aí vai ficar assim. Olha que fofo quando dá o lacinho. Para colocar a toalha, é só encaixar pelo passante, ajeitando com pregas ou franzido. Você pode dobrar o batimão bem no meio, ou como eu, que deixei a parte da frente um pouco maior, assim ele vai ficar um pouco mais comprido. Essa peça é ideal para a função do batimão, a gente não fica tirando muito do lugar. A gente pode usar o pano de prato, mas com a função do batimão. Se a gente for usar como pano de prato mesmo, de enxugar, guardar, usar, guardar, usar, guardar, aí eu acho que não é muito prático de ficar encaixando na base. E para encaixar na tampa do forno, é só abraçar com a base e dar os lacinhos. Muito fácil e rápido de fazer. Você consegue fazer com sobras de tecido e sobras de manta. Além do fato que eu acho que é uma peça muito útil e muito prática. Então ela é muito boa para a gente fazer para a nossa casa, deixar a nossa cozinha cada vez mais charmosa. Muito boa para presentear e ótima para vender. Se você for vender, você pode fazer a base e fazer vários conjuntinhos de batimão. Então, você pode usar o mesmo tecido da base, mas fazer disposições diferentes do batimão. Assim, você consegue montar como se fosse uma semaninha. Isso é bem legal na hora de vender. É ótimo também para presentear os amigos no final do ano, porque é uma peça que você consegue fazer vários, consegue fazer em produção e vai agradar todo mundo com certeza. É ótimo também para chá de cozinha. Então, aquele combinado, se você gostou do vídeo, clique em curtir e compartilhe com os amigos. Na hora que você curte, você deixa o meu canal cada vez mais forte e eu consigo entender que tipo de vídeo que você está gostando mais. Se inscreva no canal e ative as notificações, assim você vai ser avisado quando tiver vídeo novo por aqui. Obrigada por assistir, beijocas e até o próximo vídeo.